Oi, gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 17 de junho de 2026. Definitivamente, de tédio a gente não morre jamais. Depois de todo o papelão de ontem na foto oficial do G7, hoje pela manhã, Lula encontrou com Trump de forma bem rápida, por alguns segundos. Trump apenas cumprimentou, saiu andando e, na sequência, Trump falou sobre o Brasil. Ou melhor, falou sobre Eduardo Bolsonaro. Trump já mostra que está a par de tudo que vem acontecendo aí contra os bolsonaros e toda a perseguição também. Depois das palavras de Trump, Lula concedeu uma coletiva de imprensa lá na Suíça e ali veio o surto, o chilique. Lula completamente desesperado, em um clima de choro e ranger de dentes, foi pra cima do Trump mais uma vez, de novo, outra vez. Eu vou trazer tudo isso pra vocês aqui na sequência. Mas antes, irrite o esquerdista, irrite a petezada, deixa seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. E não menos ou mais importante, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que Trump pode fazer aqui em relação a Eduardo Bolsonaro e ao Brasil. Comentem aqui bastante e vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Para começar o contexto, então, quero trazer a publicação que o Samuel Puncher trouxe, 10h37 da manhã. Vídeo obtido pelo ICL mostra Lula e Trump se cumprimentando nos corredores do G7. Diga-se de passagem, de forma bem rápida, 6 segundos durou. Trump tá vindo ali, apontou pro Lula, cumprimentou, tirou a mão. Achei bem estranho isso, foi rápido. Foi aquela cumprimentada que ele puxa, vai vendo. Puxou. Lula parece que meio desconfortável, não tava com uma expressão muito boa. Acho que ele imaginava que Trump ia parar e não parou. Lembrando que Lula foi ao G7 com o principal intuito de uma conversa, de um encontro com Trump, de uma reunião com Trump. Não rolou. Depois, na sequência, Samuel Puncher, Donald Trump diz que Brasil está perigoso politicamente. Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos confundiu Eduardo com Flávio, mas demonstrou que já sabe da decisão de ontem que o Supremo determinou a prisão de um dos filhos do presidente. Vou trazer aqui, eu vou ler a legenda aqui das palavras do Trump para vocês entenderem aqui o contexto, o enredo da história. Como foi a sua interação aqui em Evian durante o G7 com o presidente brasileiro Lula? How was your interaction here in Evian during the G7? Vou baixar um pouquinho mais que fica melhor. Pronto. Lula. Did you talk about the new US tariffs? Vocês conversaram sobre novas tarifas americanas ao Brasil? Vocês conversaram sobre a designação americana de gangues criminosas? Sim, conversamos. Como foi? Eu passei bastante tempo com ele, na verdade. E o país está ficando um pouco difícil, né? Politicamente, tem sido um pouco perigoso politicamente. Você está falando do Brasil, né? Tem sido feio. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo à presidência hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Acabei de me despedir dele. Eu ouvi que prenderam o Bolsonaro Júnior. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Prenderam ele ou querem prender. Tem algo para prender. Eles jogam bem pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Olha, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições fraudadas. Palavras de Trump. Parece que a notícia chegou na Casa Branca. Na sequência, tem Corrupt traz, torta de climão. Lula reage à fala de Trump. Lula respondeu a Trump após o presidente americano dizer que o Brasil está politicamente perigoso e comentar a situação de Bolsonaro. O petista diz que Trump conhece pouco o Brasil, defendeu o sistema eleitoral brasileiro e pediu que ele não se envolva nas eleições do país. Vou trazer aqui um momento, peço já, tá? Desculpas a vocês, mas se faz necessário ouvir a voz do Lula aqui pelo menos por alguns segundos,
nesta no Brasil. Ele disse noite, o seguinte, né? Início de noite. Tô gravando esse vídeo às 6h28 da noite. Nesse início de noite aqui, pra vocês entenderem. E reparem na expressão do Lula que diz muito sobre a situação. o país é um pouco complicado, se referindo ao Brasil, politicamente. É um pouco perigoso politicamente, é desagradável. E aí ele continua. Ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Eles o prenderam ou querem prendê-lo porque ele está bem nas pesquisas. Talvez ele tenha feito alguma confusão. E aí ele faz uma outra observação. Eles jogam pesado, presidente. E ele fala das eleições, portanto fala disso, que o Brasil é politicamente perigoso. E depois ele fala uma outra frase que soa até um pouco como uma ameaça. Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Eu queria a sua reação a esse comentário sobre a política brasileira e as eleições. Obrigado. Olha, eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Eu, na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não um problema meu. Sei não, hein? Parece que Lula conversou com o Trump. E parece que o Trump falou sobre algo Flávio, hein? Tô achando que ele falou algo sobre o Flávio. Porque mandar essa que o Trump tem as preferências, o Trump nunca falou nada. Nunca comentou nada. Pelo contrário, é simpático a ele. Até cumprimentou, pô, em público mais cedo. Parece que alguém aqui tá com um olhar de poucos amigos, não parece? Pra alguém que conseguiu a reunião com o Trump, parece que não ouviu aquilo que gostaria, né? Ou que estava esperando que ouvir. E um ponto curioso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é um tanto estranho, logo o cara que é contra a tecnologia, que é contra os aparelhos celulares, ser tão fã da tecnologia da urna? Acho um tanto contraditório, né? O cara quer a última urna fabricada no Brasil, no mundo, né? Falar no Brasil não, no mundo, né? Que é a tecnologia de ponta para urna. Mas celular, ele é contra. Precisamos parar de usar celular, mas a urna tem que ser a favor. Sei não, hein? Sei não, hein? Conversa não tá batendo. Bom, com certeza isso daqui vai dar pano pra manga, mas o fato é, Eduardo já se articulou. Conversa já chegou na Casa Branca. Trump já, mesmo que se confundindo todo, tá sabendo que a perseguição tá acontecendo no Brasil, hein? Para desespero da petezada. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Esse é o nosso segundo vídeo desta quarta-feira, já, 8h40 da noite. Volto ao vivo com vocês. Curta, comentem, compartilhe.
Caso você possa, você queira ajudar a financiar o nosso trabalho, a manter toda a nossa estrutura, aqui do lado tem o QR Code. Abaixo temos a chave Pix, eu conto com o apoio de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.